A próxima hashtag, a próxima expressão que está em alta desde ontem à noite é o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, porque ele deu uma entrevista ontem à noite para a Globo News. E aí, presidente da Ucrânia, um país que está em guerra, visado aí pelo mundo todo, parar para conversar com um veículo de imprensa brasileiro, é óbvio que vai repercutir, vai ficar em alta aí por um bom tempo nas redes sociais, né? E o GC que o Thiago coloca na tela pra gente, Zelensky cogita Lula como intermediador na guerra. E cogita visita ao Brasil. Então, são alguns dos destaques dessa entrevista do Zelensky à Globo News. Eu já vou colocar para vocês na tela um primeiro destaque, em forma de tweet ali da própria Globo News. Aqui é um trechinho, né, da entrevista. O Zelensky aqui à esquerda, o repórter da Globo News à direita. Questionado se a paz na guerra da Ucrânia ainda pode ser alcançada por meios diplomáticos, o presidente Volodymyr Zelensky diz acreditar que sim. E aí abre aspas para ele. Se a Rússia sair do nosso território soberano, a diplomacia vai entrar. Então, depende da diplomacia, mas depende da diplomacia uma vez que a Rússia saia do território que ela invadiu, né? Esse é o posicionamento do Volodymyr Zelensky aí falando sobre um possível fim da guerra nessa entrevista à Globo News. Um segundo destaque é no que diz respeito mais ao Brasil mesmo, ao presidente Lula, em relação à guerra, virou manchete em outros portais também, como por exemplo no UOL. Zelensky diz que virá ao Brasil se receber convite de Lula. É um dos trechos aí que mais repercutiu dessa entrevista à Globo News. Eu vou abrir uma das matérias do próprio G1 ali, né? O portal de notícias da Globo aqui na internet. Zelensky afirma que Lula pode ajudar no processo de paz ao reunir presidentes da América Latina. Vou ler aqui algumas das principais aspas do Zelensky nessa entrevista. Primeiro, preciso de coisas bem concretas. Que ele, Lula, una a América Latina e nos dê a oportunidade de fazer uma reunião e conversar. Segundo, há crime de agressão contra a nossa soberania e integridade territorial. Sei que Lula e os brasileiros apoiam a soberania da Ucrânia e precisamos desse apoio. Essa fala do Zelensky chama atenção no contexto em que o Lula já contestou um pouco o lado de vítima da Ucrânia nessa guerra, né? Colocando em outras palavras, não foi exatamente assim que o Lula falou, mas já falou nesse primeiro semestre de mandato dele que, basicamente, ele quando um não quer, dois não brigam, né? Foi praticamente o que ele pontuou. E aí depois voltou atrás quando a repercussão foi muito negativa, uma vez que a Ucrânia foi invadida pela Rússia no estopim dessa guerra. Aí ele falou sobre aquele desencontro do próprio Zelensky com o Lula, num evento recente, se eu não me engano, na reunião da cúpula do G7, talvez? Eu não me recordo agora. Num dos eventos recentes que eles estiveram no mesmo lugar, mas não se cumprimentaram. Na verdade, acho que se cumprimentaram, mas não se encontraram, né? E aí o Lula explicou que a agenda não bateu, o Zelensky meio que disse que o Lula que não quis encontrar com ele. E aí ele falou sobre isso. Se não nos encontramos, significa que há algo errado entre os nossos povos, afirmou. Não entendo a razão de não nos reunirmos. Não quero culpar as circunstâncias ou pessoas, vamos parar com isso. Deixando de lado essas coisas, eu tenho interesse sim em me encontrar com o presidente Lula. Já que o líder forma a opinião do povo que o elegeu, é importante que o líder me ouça, disse aí em referência ao encontro com o Lula. E aí esse encontro com o Lula pode acontecer no Brasil. Ele foi questionado sobre uma visita ao Brasil. E se for convidado pelo Lula, ele diz que vem. Aí ele diz, a América Latina é muito importante para mim, especialmente o Brasil e outros países. Se não estivermos em um momento difícil no campo de batalha, porque meu país é prioridade, ele está numa guerra lá, se naquele momento eu puder sair, farei sim essa visita ao Brasil. A Ucrânia será ouvida e terá apoio no continente. E por fim, ao falar sobre uma ajuda brasileira aí, nesse contexto de tentar parar a guerra, ele disse, não pretendo pedir a Lula que me dê armas. Por que faria isso? Sei que ele não vai me dar. O Lula tem questionado justamente o investimento de vários países aí em armamento para essa guerra, né? Aí ele completa. Sei que o Lula e a sociedade brasileira apoiam a soberania e a integridade da Ucrânia e precisamos desse apoio. Esses são os destaques, as principais falas então do Zelensky, essa entrevista da Globo News, certo? E o Ricardo Abreu, apresentador da Globo News, já traz hoje de manhã uma apuração de que o Brasil deve sim fazer um convite para o Zelensky vir aqui quando possível, em meio a esse contexto da guerra aí. Brasil abre as portas e diz que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é bem-vindo. Essa é a manchete aí que o Ricardo Abreu deu hoje de manhã em participação na Globo News. Então, poucas horas aí depois da entrevista, a gente já tem um desenrolar por parte do governo brasileiro, ainda que não oficial,
mas nessa apuração do Ricardo Abreu.